Então, né, retomando aqui mais um vídeo para minha playlist de reflexões, né? A reflexão hoje é sobre a origem do Estado, né? Isso aqui não é uma reflexão pessoal, né, mas quero compartilhar com vocês, né? Então, o ponto de partida que eu pego aqui com o início da agricultura, né, nas sociedades agrícolas, se foi mostrou necessário, né, defender o produto da colheita, né, porque você colhia e precisava guardar aqueles grãos, tudo para evitar um saque, né, as lavouras, né, porque alguém poderia, você está plantando, alguém na hora da colheita ia lá e colhia o que você estava plantando. E a posse das terras, né. Essa proteção, no início, eu entendo que cada tribo organizava coletivamente, né, essas, essa proteção, tudo. E esse sistema de proteção foi evoluindo, né, até da origem ao Estado, né, cada vez mais hierarquizado, cada vez mais complexo. Né. Para compreender melhor isso aí, você precisa levar em conta, né, estudos antropológicos, tudo. Né. Então, vamos ver aqui, né, onde surgiram os primeiros estados. Né? Foram nos vales férteis, né? Por quê? Porque a terra era muito escassa, né? Então a luta pela posse da terra era muito forte. E daí para você vencer essa luta, você tinha que formar um estado forte, um estado hierarquizado. Isso aí aconteceu nos vales férteis, né, que a gente conhece melhor, como se diz, no Egito, né, no Oriente Médio, o Vale do Rio Ganges na Índia, né, o Vale do Rio Amarelo na China. Então havia uma disputa por aqueles recursos, né, que exigiu a formação, né, de militar para proteger aqueles recursos, e essa necessidade militar daria origem ao Estado. Bom, né, o outro exemplo que eu acho interessante, assim, é o exemplo da Ilha de Páscoa, né, conhecida na língua nativa como Rapa Nui. Bom, né, o que chama atenção na Ilha de Páscoa, né, assim como em outras civilizações antigas, é as chamadas estruturas megalíticas, né? Estruturas com pedras gigantes, né? Que sempre levam um questionamento, né? Como os povos antigos, quase sem tecnologia, fizeram para colocar essas pedras gigantes, né, no lugar onde elas estão, né? No caso da Ilha de Páscoa, né, nós temos essas estátuas, né, gigantescas, né? Então isso aí sugere que havia uma organização, uma coesão social muito forte, né, para levar as pessoas a fazer esse trabalho, né, inútil, né? Não tinha um proveito imediato, um proveito material, né? É apenas questão religiosa, mas para você coesionar essas pessoas a fazer esse trabalho, você teria que ter uma hierarquia, alguma forma de hierarquia que é, tem uma relação muito forte com a formação do Estado, né? Sobre a Ilha de Páscoa, né, é interessante, né, existe um filme que discute algumas hipóteses daquele processo antropológico, né, que é o filme Rapa Nui, né? Aí você vê aí, né, esse esforço das pessoas para construir, colocar essas estátuas, né? E o que estava por trás disso, né? Sempre é um questionamento. O fato é que a ilha de Rapa Nui é um exemplo de um desastre ecológico, né? Que vale a pena a gente refletir sempre, né? Hoje, para a questão do nosso planeta, né? Porque havia um recurso natural limitado e as pessoas estavam disputando aqueles recursos, né, e destruíram, né, criaram um desastre ambiental. O que está acontecendo hoje, né, no planeta Terra, né, em larga escala, né, porque aquela ilha era pequena, mas agora em escala global. Né. Então, né, sobre esse filme, na descrição eu vou colocar um link para quem tiver interesse em saber sobre esse filme, vai ter um link na descrição do vídeo. O outro exemplo que eu achei interessante de trazer para cá foi o exemplo dos índios Guaicurus. Então, né, os Guaicurus, né, eram um povo indígena, né, que vivia no oeste do Paraguai. Eles tinham a característica de ser um povo guerreiro, né? Eles não queriam saber de agricultura, tudo, eram caçadores e guerreiros. É interessante que quando os espanhóis chegaram lá, eram os grandes adversários dos guaranis, né? Havia uma rivalidade muito grande dos povos. Os guaranis praticavam a agricultura, né, e sofriam saques
dos Guaicurus, e os Guaicurus tinham outro povo, o povo Xané, que se submeteu aos Guaicurus, né? Quer dizer, eles praticavam agricultura e pagavam tributo aos Guaicurus, né? Então, a gente vê que nos Guaicurus vai aparecer uma sociedade mais hierarquizada, militar, né? Então, sempre há uma hipótese dessa sociedade militar ter sujeitado às sociedades agrícolas, né? Ter subordinado, né? As sociedades agrícolas nesse processo de formação do Estado, né? Bom, né? A imagem mostra aqui os Guaicurus, que foram conhecidos como índios cavaleiros, né? Claro que antes dos espanhóis chegarem existia cavalos na América do Sul, mas eles roubaram esses cavalos e daí eles utilizaram muito bem esses cavalos, né? Mesmo sem sela, eram excelentes cavaleiros. Bom, quem quiser estudar melhor sobre os Guaicurus, vai ter na descrição vai ter alguns links com artigos na Wikipédia, fora da Wikipédia, sobre os Guaicurus. Bom, né? Agora vamos chegando na a minha definição de Estado, né? Que eu sempre utilizo essa definição. Eu vejo o Estado como defensor dos interesses coletivos, né? O Marx vai ter uma visão, vou colocar aqui, dos interesses das classes dominantes, mas porque eu vejo diferente, eu vejo que são os interesses coletivos. O que ocorre do Estado estar a serviço das classes dominantes é porque no momento que as ideias na sociedade dominantes, o controle da sociedade está para uma classe dominante, então o Estado vai representar esses interesses, né? Mas com a luta de classes, o Estado vai sofrer transformações, né? Então, na época de Marx, a gente tinha um Estado basicamente policial militar, se preocupava com a defesa interna, né? Externa, né? Que era a defesa contra os Guaicurus, os outros povos, né? E a defesa interna, porque você tinha um acúmulo de propriedade privada e você tem pessoas despossuídas que vão querer tomar das pessoas que têm mais propriedade. Então, para manter a ordem social, você tem que ter um aparelho repressivo, né? Então, o Marx ele se inspirou muito nessa realidade, né, para dar aquela definição bastante negativa do que é o Estado, né? Mas o Estado, depois da época de Marx, evoluiu bastante, fruto da luta de classes, né? E eu gosto de usar o exemplo, né, da polis, né? A origem da palavra política é polis, né, que é as cidades gregas, né? Poli é muitos, né? Onde vivem muitos, né? Então, onde as pessoas vivem em conjunto, né, começam a aparecer interesses coletivos, né? Defesa coletiva, né? É, coleta de lixo, etc. Né? A gente vai começar a ter uma série de interesses coletivos se manifestando. Né? A situação diferente, né, é quem vive isolado, quem vive no campo, na sociedade rural, né, ou quem vive lá isolado no ermitão, né, um personagem que eu coloquei, Ortigão, quem não conhece Ortigão, um personagem da turma da... Bom, né, para quem não conhece Ortigão, daí a figura, né, um personagem que eu conheço de revista em quadrinhos, né, que vivia isolado na fazenda dele, e é um personagem meio tosco, tudo. Então, mas quem vive isolado realmente não vai existir a questão das cidades coletivas, né? Mas quanto mais a sociedade se urbaniza, né? Ah, mais aparecem necessidades coletivas, saneamento básico, né? Saúde, educação, uma série de segurança pública, uma série de necessidades vão se tornar, então o Estado vai se tornar cada vez mais necessário, né? Bom, né? Dito isso, eu não vejo a questão da extinção do Estado como algo viável, factível, né? Porque você tem um interesse coletivo cada vez mais complexo, né? Cada vez mais relevante, e sempre vai ter que ter um órgão para administrar esses interesses, né? A urbanização, a produção social cada vez mais complexa, né? Então, isso requer uma organização, né, política, né? Mas a luta é para que esse aparelho, né, esteja a serviço do bem-estar coletivo, né, e não a serviço de uma minoria proprietária. Essa é uma grande luta, né, a luta de classes e também a luta política pelo controle do Estado. Afinal, parte da mais-valia está controlada pelo Estado.